Olá, meus amigos do Atos Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio, né? Com toda a competência aqui do nosso diretor Matheus Jackson aqui por trás, que organiza tudo isso que você tá vendo aqui, a imagem, o som, tudo é graças a ele. Se alguma coisa der errado também, Pedro, também é graças a ele. graças a ele. Gente, então é com muita alegria que a gente traz mais um episódio para você com mais um convidado inédito e mais um tema e também inédito, tá bom? Então é com a sua parceria, com a sua ajuda que a gente pode trazer conteúdos como este para a sua casa, para onde você estiver aí, onde você estiver assistindo, tá bom? E você pode se perguntar, mas de que forma eu posso ser parceiro do Atos? Primeiro você pode rezar por nós, né? Interceder pelo nosso apostolado. E depois você pode contribuir apertando esse botãozinho que tem um legalzinho aí, ó, o like, deixa o like aí e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, Pedro, porque tem muita gente que não se inscreveu ainda. Exatamente. E quando você se inscreve no canal, você ajuda o nosso trabalho a chegar em outros locais e ainda mais longe, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é interessante, está fazendo bem para a plataforma e ele sugere então esse conteúdo para novos usuários e ajuda demais o nosso canal. É isso, gente. É muito simples. Aperta o botão aí, inscrever-se, deixa o like e compartilha. Tem outro botãozinho aí, compartilhar. E você manda o link para os seus grupos do WhatsApp, para os amigos, para quem você deseja que também seja edificado com essa mensagem, com esse episódio de hoje, que vai ser bom demais. Hoje nós estamos aqui com o Marcos Carvalho. Marcos, seja bem-vindo, viu? Olha, muito obrigado, é uma honra, uma alegria estar aqui neste local tão abençoado. Desde a porta, quando abriu, eu mandei a foto para minha esposa. Parece que porta azul linda. Essa portinha, um pedacinho do céu aqui. Legal, que bom. Uma honra. Obrigado, viu? Obrigado por ter tirado um pedacinho da sua agenda para a gente conversar um pouco. Nossa. E levar o seu conteúdo, né, que eu tenho certeza que é muito rico. Inclusive, o Marcos está trazendo aqui o seu livro, né? O nosso diretor vai enfocar aqui, né? Ressuscite os seus sentidos, né? Exato. E ele vai conversar um pouco sobre o livro e também sobre a carreira dele, um pouco da sua história, trazendo como é que ele forma lideranças, executivos, não é isso? É isso, Marcos. E também aí com o pano de fundo nos valores cristãos, né? Exatamente. A gente procura desenvolver todo um trabalho voltado para a gestão e educação corporativa, principalmente desenvolvimento de líderes e gestores à luz da palavra, à luz da fé católica, às vezes de forma evidente e às vezes embalado nos conceitos tradicionais de gestão, mas colocando ali a palavra de Deus, trazendo as virtudes, os dons, trazendo os frutos do Espírito, de uma maneira que no mundo organizacional a gente consiga levar esse toque especial de Deus para quem precisa liderar outros. Eu digo que a atividade humana que requer mais sabedoria é a da liderança, seja a liderança da família, seja a liderança de si, ou seja, a liderança de um time, de um grupo de oração, de uma comunidade, de uma organização, de uma empresa. Em qualquer realidade. Em qualquer realidade. Por quê? Porque, enquanto líder, toda decisão que você tomar não impacta só você. Sem vai dúvida. Impactar outras vidas. Então, preciso exercer o dom da sabedoria. Verdade. Mas vamos já continuar, porque nós falamos aqui em nome dos nossos patrocinadores, Normatel Home Center, tudo para você construir ou reformar. QR Code aqui, ó, no cantinho. Você acessa e vai lá para o Instagram da Normatel, onde você confere tudo. Ofertas, endereços, grandes lojas com amplo estacionamento. Então, verifica aí tudo que a Normatel pode lhe oferecer. Bezerra Oliveira, tudo em autopeças, motopeças e também automação industrial. Bezerra Oliveira, uma empresa que está presente em todo o Nordeste, né? Grande competência, trabalho de qualidade. Confere aqui também, ó. Só você aqui por esse QR Code que está na tela, tá bom? Vai lá no Instagram da Bezerra Oliveira. Também Divina Comida é aquele restaurante maravilhoso que oferece um self-service variadíssimo e um à la carte sensacional. E também aquele rodízio de massas e pizzas à noite que você pode curtir com a família, com os amigos, também fazer um almoço de negócios, ambiente climatizado, enfim, toda a estrutura para você viver grandes momentos com amigos e familiares, tá bom? Divina Comida. E também pede no delivery lá, tá bom? E, por fim, Casa Católica, uma loja de produtos de qualidade, artigos religiosos, e está presente a sua loja física lá no centro, na rua Major Facundo, pertinho ali da Praça do Ferreira.
e também no Instagram. QR Code aqui na tela para você conferir tudo que a Casa Católica pode oferecer a você em termos de artigos religiosos, e você pode pedir também aqui pelo Instagram, tá bom? E a Casa Católica mandou aqui, gentilmente, essa lembrança, né? Esse brinde para o nosso convidado de hoje, que é o Marcos. Obrigado. Marcos, olha só mande que lindo. benzer, não está bento ainda, né? Perfeito. Olha só, Tá texto bom? de São Bento. Que Isso, lindo. que você faça um bom proveito. Obrigado. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. É um presente da Casa Católica, tá, gente? Segue aí a Casa Católica no Instagram, Casa Católica Fortaleza. Tá aqui o QR Code na tela. E por fim, nós queremos, né, Pedro, já agradecer a todos vocês que adquiriram o ingresso do nosso evento Guerra Invisível. Estamos há poucos dias. Esse episódio vai ao ar já faltando poucos dias para o nosso grande evento, dia 15 de outubro. Pedro, e quase todos os ingressos, eu acho que quando for ao ar aqui já vai ter esgotado, né? Tudo. Acho que a gente tem pouquíssimos ingressos, daí a gente queria agradecer demais a adesão de todo mundo aí. O evento vai ser um sucesso, a gente preparou tudo com muito carinho. Padre Roberto, bem-vindo, exorcista da Arquidiocese de Aracaju. E se você não comprou o seu ingresso, eu lamento muito, mas a gente vai fazer outros eventos em 2025, e aí você fica ligado aqui na programação para você participar dos nossos eventos, que são verdadeiras experiências dos nossos eventos, tá bom? Sem dúvida alguma. Experiências imersivas de espiritualidade. Então fica ligado em tudo. Ok? Então vamos lá, Marcos. Vamos lá. Deixa de conversa e vamos conversar aqui nós, né? Procurar entender um pouquinho mais do que você faz, como você faz, né? Legal. Agora, Mas eu confesso que eu tô ansioso para ver se o livro funciona, viu? Se funcionar, eu aviso. Que eu tô surdo de um ouvido, se ressuscitar... Olha, ressuscitar o sentido. Se ressuscitar, eu indico muito, viu? o título é provocativo. É instigante, é provocador, né? Você vê assim, caraca, o que quer dizer isso, né? Mas, Marcos, vamos conhecer um pouquinho do Marcos, né? Marcos Carvalho, né? Como é que foi? Você cresceu no ambiente católico? Foi católico a vida toda? Perfeito, católico a vida toda. Claro, uma parte da vida católico de IBGE, e depois o católico, quando você verdadeiramente conhece, né? Assim, o que é a fé católica, né? Todos eu posso nós dizer que por um momento, passamos por né? esse momento. Eu digo que de talvez uns 10 anos, 15 anos mais ou menos, foi que verdadeiramente eu já fiz parte de grupo de oração, comunidade carismática, gostava, o movimento e tudo, mas talvez ainda não tinha conhecido verdadeiramente o que era a fé católica, né? E depois de conheci, aí pronto, virou aquele movimento assim, eu não quero mais nada que não seja alinhado com a fé católica. Por isso que até que no trabalho eu procuro levar esses elementos, eu fui entendendo que aquele id que acaba na missa, né, que a palavra missa significa id, aquele id em paz e o Senhor vos acompanha, há uma responsabilidade ali. Aquilo que eu recebi ali, seja na liturgia da palavra ou da comunhão, eu preciso levar. Então eu comecei a aprender, eu não vou mergulhar mais. A gente não pode ficar só com a gente, né? Isso, exato. Então eu sou católico sim, sempre antes de IBGE, mas hoje entendendo verdadeiramente o que é ser católico. Né? Sim. Mas você falou uma coisa muito interessante, que é você ser por inteiro, né? Não você falou, hoje em dia eu não consigo mais colocar, colocar, né? O evangelho, os valores cristãos, abrir mão das minhas áreas, diversas áreas de atuação da vida, e uma das mais importantes, por nós passarmos o maior tempo da nossa vida, é o trabalho, né? Exato. Então não há como dissociar, né, Marcos? Não Quando você como. tem uma experiência verdadeira com Jesus Cristo, com o amor de Deus, você não pode ter dois eus, né? Você tem que ser ele integral, né? Exatamente. E como nós somos corpo e alma, né, espírito, então você não tem como dizer assim, eu vou entrar agora ali numa empresa. Vira a chave, né? Eu vou ser conselheiro consultivo agora, então tira essa mochila aqui da minha alma cristã, que vai entrar um indivíduo inanimado, né? É estranho, até assim, vou tirar meu espírito agora, que ele soprou em mim, deixa ele fora, e quem vai ver agora vai ver só um corpo, não vai ver, então não tem como dissociar. Essa que é a grande... já foi aprendizado isso, né? Sim. E depois que eu entendi isso, foi que às vezes eu tinha um pouco de receio, talvez a palavra até sendo sincero com quem você chegou até vergonha às vezes de, vou levar aqui, quem de falar, nós não né? já teve vergonha, né? Ou de fazer um sinal da cruz na frente dos outros, ou de professar a fé de alguma forma, né? E é um almoço executivo, tá todo mundo numa mesa bacana e você impor as mãos no seu prato ali e orar, e aí você diz, não, mas aqui não. Aí diz, por que não? Eu sou o mesmo, né? Eu sou aquele mesmo que tá lá em casa fazendo isso. Então
assim aqui também vai. Aí quem olha, vê pelo exemplo. Ainda ontem, fazendo no dia anterior a essa nossa gravação, eu estava fazendo um trabalho junto a um grande grupo de empresas, né? E aí falando com eles sobre cultura organizacional. E aí eles falam de cultura e tudo, e eu falei assim, olha, eu vou citar aqui 2 autores, né? Aí eles falaram, vamos lá, vou citar Caroline Theo, autora de um livro chamado Walk the Talk, que ele fala de que a cultura é aprendida numa empresa pelo exemplo, ser guiada pelo exemplo. Ele disse, e o outro autor? Eu disse, vou lançar Francisco de Assis. Aí ela disse, quem sim? Eu disse, não, para mim, São Francisco de Assis. Eu te respeito se você chamar ele só de Francisco. Mas uma vez ele foi pregar com o Leão e andou pelas ruas e tudo, o Leão era um amigo dele. E aí, tal hora do dia, depois que já tinha alimentado pássaros, ajudado pessoas na rua, eles diziam, ei, vamos voltar? Eles, e não vamos pregar, não? Eles, pregamos o dia inteiro, pelo exemplo. Isso também é cultura organizacional, de levar. E eu disse, então, vocês podem levar a cultura, inclusive, por palavras. Então, na verdade, ali, eu estava levando exatamente o espírito do nosso catolicismo, do cristão, dentro de um contexto, né? Então, sim, essa não tem como dissociar. Eu tento imaginar assim, onde eu coloco, inclusive com palavras. Às vezes até num silêncio numa reunião. Assim, não, eu estou com muita raiva aqui do que eu estou ouvindo, então eu vou silenciar. E usar o silêncio, usar, né, a virtude da temperança, do equilíbrio, de assim, não só na palavra, né? Nossa, eu vou propagar, né? A gente não vai evangelizar, então eu vou reunir várias pessoas e vou falar sobre. Não. Inclusive, pela minha forma de agir numa reunião, eu posso estar evangelizando. Ali, rapaz, como você teve controle naquela hora? Isso, pois é, o Deus que eu sigo disse que é para ter temperança, né? É para ter equilíbrio, é para ter discernimento, respirar fundo, né? Essa que é a grande mensagem que eu imagino que a gente pode levar no mundo organizacional, liderança, o que quer que seja, né? Sim, sim. Você é consultor de empresas e também conselheiro consultivo de empresas, exatamente. Exato. E a gente sabe que é um ambiente que cobra por resultado, cobra por metas, que está focado muitas vezes só no racional, no mercado, né? O lucro, busca do lucro, da eficiência. Hoje está em dia muita alta performance, é você entregar o máximo que você puder com menos de custo, enfim, toda essa teoria toda aí. E aí onde é que entram os valores cristãos nisso? Onde é que entram os valores milenários que às vezes o CEO diz, cara, isso já existia há tanto tempo, né? Exato. Às vezes o cara acha que é uma invenção do guru agora, do século passado. Exato. Outro dia eu fiz de propósito, coloquei numa apresentação vários conceitos assim bem fortes, mensagens muito fortes de delegação de atividades, orçamento base zero, são conceitos importantes, né? Fazer orçamento de empresa, DRE projetada. Eu coloquei os conceitos escritos quase que exatamente como estão escritos na palavra de Deus e não pus o autor lá embaixo. E foi, nossa, aí falava, pai, tá aí eu falei, de onde que vocês acham que são esses conceitos, né? E aí um deles eu deixei escapar, Harvard Business School, estava lá. Era o conceito dizia assim, que a liderança deve gerar um impacto na vida das pessoas enquanto está presente e garantir que o impacto da liderança dure na sua ausência. Harvard Business School. Só que no slide anterior tinha escrito assim, eis que vou, mas deixo o meu espírito. Né? O paráclito da pessoa. Então, não precisares, né? Acesso, pai de sabedoria e tal. Aí peguei a carta de Tiago. Quem não tem sabedoria, a peça que eu te dou. Entende? Então, ele já me dava essa lição de que eu, líder, aqui enquanto homem, que agora eu vou, deixo o meu espírito e vocês vão lá. Então, vocês têm condições de pedir discernimento nas decisões. Agora, eu deixo esse impacto que dura enquanto eu não estou aqui fisicamente ausente. Que está aqui, esse aí. E todo mundo falou assim, nossa, era na Bíblia? Era. Aí foi falar de delegação de atividades, né? Eu disse, olha, vou lá, desde o Antigo Testamento ao Novo, mas sem ainda revelar de onde vinha, né? Há uma passagem em Êxodo em que o sogro de Moisés chega para Moisés e diz, Moisés, você não vai conseguir fazer isso sozinho. É importante que você construa um exército de pessoas. Você não vai fazer um bom trabalho sozinho. As pessoas na fila enorme esperando uma orientação de Moisés sobre o que Deus pensa sobre. E aí ele começou, aí o sogro diz, olha, escuta o que eu estou te dizendo, escuta meu conselho. Aí ele diz, olha, faz aí um grupo de líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, hierarquia, equipes, lideranças, os microgerenciamentos ali. Ele diz descentralizar, assim, né? Descentralizar as decisões, ele diz. E eles só vão trazer as decisões mais difíceis para você.
quando você for ver o que é a empresa. E ele disse, eu tenho um conselho que dá diretriz para a diretoria, que dá diretriz para a gerência, que dá diretriz e vai descendo. Isso estava lá no Antigo. Ele disse, não, mas e no Novo Testamento? Eu disse, eu bem facinho. Nossa Senhora chega e diz, fazei tudo que ele vos disser. Ele está delegando. Na hora de fazer a partida dos pães e dos peixinhos, ele diz, me traga o que tem. Ele não diz, espera aí que eu vou lá buscar os peixes e os pães. Eles me tragam. Ele delega a tarefa de trazer a ele. Aí eu recebo, né? Se fosse numa empresa, tem ali a tarefa do recebimento da mercadoria. Aí eles agora abençoa, multiplica e diz, agora distribua. Aí uma distribuidora também faz isso. Eu vou lá, levo, vou lá. Agora recolham os cestos. Então, todo tempo ele está ali delegando e mostrando atividades que ele não vai fazer tudo sozinho, mesmo ele sendo Deus. Então, você líder não precisa parecer ser Deus nesse sentido de querer ser o herói e fazer tudo sozinho. Se mesmo Deus delegou, aí essa que é a grande mensagem, é conseguir inserir em certos contextos, entendendo que todo texto tem um pretexto e está inserido num contexto. Então, é saber qual é o contexto para colocar ali a palavra de Deus. Às vezes, claramente, às vezes incutida em um contexto que eu estou falando um assunto específico. Eu fui em delegação, fui aqui em liderança, né, do que está lá. Mas e financeiro? Toda empresa, quando vai acabando o ano, ela monta um plano e ela projeta uma DRE, ela projeta o fluxo de caixa, o EBITDA, tudo que está lá. E eles param e se reúnem e vão calcular. Se a gente vai ter recurso para esses investimentos, não vai e tal. Aí eu vou lá para vários outros autores que vão falar desses assuntos, da Madoran, vou pegar autores renomados que falam de finanças, de empresas e tal, mas eu vou lá e pego a Bíblia e diz o seguinte, quem de vós vai construir uma torre e não para calcular se vai ter recurso para fazer tudo que tem lá? Tá? A Bíblia já dizia isso. Então, à luz da palavra, se você olhar, tem todas as lições, os insights, como a gente diz, os conceitos principais estão lá. Então, nessa perspectiva, Marcos, tu acha que o cerne da administração, digamos assim, da liderança, do mundo corporativo, esses princípios, os cernes estão ali há muito tempo já. Há muito tempo. O que acontece são apenas acessórios que vão se agregando a esses princípios que são já milenares. Né? São princípios universais. Universais e milenares. Universais e milenares. São imutáveis, né? Imutáveis. Inclusive, a nossa própria igreja nos ensina muito sobre isso, né? Quando falo, por exemplo, sobre cultura organizacional, eu digo, olha, as instituições mais antigas do mundo, a igreja, o exército e a família, né, são grandes instituições antiguíssimas. O que elas têm em comum? Ritos, rituais, né? Aí eu tenho um grande amigo que chama Fefé, que ele foi correr, né, foi à Alemanha fazer a maratona da Alemanha. E a esposa dele, a Aninha, né, chegou para ele e disse, amor, vamos à missa. Ele falou, como é que eu vou entender nada? Tudo em alemão lá. Ela disse, não, insistiram, aí, vamos. Né? E eles foram à missa. E ele contando, esse Marcão, rapaz, cheguei lá, eu entendi tudo. Por quê? Quando eu entrei, as pessoas começaram, canto de entrada. Aí entendeu? Aqui são os ritos iniciais, aqui é a liturgia da palavra, aqui eu só acessei que vem em português. Isso. Aí agora aqui é a liturgia da comunhão, eu sei exatamente quem é aquele Deus que está ali. E os cantos finais, eu posso até não entender a letra, mas eu entendo o que eles estão querendo me dizer, e eu posso acessar aqui e vou lá. Então, o fato de você construir e entender essas relevâncias, a igreja nos ensina sobre isso. Então, nas empresas é importante ter ritos, rituais, encontros, reuniões. E se eu faço isso de maneira estruturada, se a reunião de conselho segue uma pauta estruturada, respeitosa, tudo está lá. Se as reuniões de liderança seguem também com diretrizes, eu vou criando ritos. Tem empresas que criam os momentos da felicidade, ritos de encontro entre líderes, café com CEO. Eu vou criando alguns ritos que, se eu faço repetidas vezes, eu vou dando o tom de quem eu sou. Então, há alguns aprendizados que a nossa igreja nos dá. Por que eu sou milenar? Porque eu também entendo que a tradição é importante. Né? Isso. E que tradicional não quer dizer que é antigo, é velho, né? Não serve mais. Né? Não, tradicional é tradere, aquilo que se vai pela voz, né? Aquilo que é multiplicado. Aqui vocês mesmos fazem isso acontecer. Cada pessoa que acessa episódios antigos, vocês estão levando, ecoando o tempo todo, né? Fazendo ficar vivo esse movimento. É bem legal. E a grande questão dos ritos, rituais e tudo é a espinha dorsal que se cria, a unidade, né, de comunicação, que aí a gente tem muito forte na igreja, é uma unidade, a gente tem uma espinha dorsal muito clara. Isso. Então isso facilita muito no trato de muita coisa, até de você saber o que não pode ser feito. Então, eu não posso opinar sobre o tema tal. Por quê? Porque isso confere ao bispo resolver, não confere a um leigo resolver, entendeu? Então tem uma hierarquia muito clara e uma espinha dorsal da unidade
que é o calcanhar de Aquiles dos nossos irmãos protestantes, né? Essa falta de unidade gera uma bagunça, gera um ruído de comunicação muito alto que ninguém sabe quem está falando o quê. Exato. Então, isso é muito importante, na verdade é um dos pulmões assim, da igreja, é a unidade, a espinha dorsal que a gente tem desde a paróquiazinha mais pobre até o Santo Padre lá em Roma. E todo mundo ali obedecendo a mesma cartilha, vamos dizer assim, né? Aproveitando o teu gancho, saiu até um pronunciamento do Papa esses dias, não sei exatamente qual foi o dia, mas por esses dias, antes de ontem. Ele reforçando a questão da sinodalidade como um caminho de comunhão, né, dentro da igreja, de participação de todo batizado, mas que no final lá tem o bispo. E o bispo precisa ser aquele que dá a última palavra na igreja particular, né? Perfeito. Então, o Papa Leão vem reafirmar exatamente isso, que é o que garante a unidade. Eu fiz até uma publicação sobre isso aí, mas Tu fez, né? não ficou tão bonito assim, não. Não. Pois pronto, vocês assistem a publicação do Pedro e complementam com esse meu corte Foi aqui. story só, vai sair do ar. Pronto, complementa com esse meu corte aqui, aí dá tudo Eu certo. botei lá que o Papa queria falar no final das contas, era sinodalidade é meus ovos. Aí ele publicou lá. Respirou, né? Aí ele, vamos explicar aqui direito aqui pro pessoal. Respirou fundo e falou o É a adequado. mesma da Amazônia lá que ele foi falar também, né? Mas tá certo. A cara do... Olha a cara do diretor, a cara do diretor. Falou da sinodalidade para poder comer isso. Sinodalidade, mano. A notícia saiu hoje, mano. Foi. Tu não falou. Enfim. Não, foi Foi isso. sinodalidade. Marcos, na tua vivência, você sentiu alguma resistência quando você começou a... Porque você já desempenhava esse seu Sim, trabalho sim, antes de sim. você ter esse encontro mais Isso. profundo com Deus e Isso. querer levar Sim. os ensinamentos cristãos para dentro do Perfeito. teu trabalho como consultor, né? Houve Perfeito. algum tipo de resistência e ainda há Sim, hoje, sim. até hoje, por exemplo? Alguns tipos de resistência. Eu poderia até classificar aqui em três, né? Uma resistência àqueles que me conheciam antes e depois, né? Assim, eu conheci alguns hábitos meus, comportamentos e tal. E depois, eu tinha um comportamento. Eu gostava de roda de amigos, contar piadas, às vezes piadas bem pesadas. E aí começou a me conhecer trazendo outras mensagens, outras falas, outras histórias, outras parábolas, outras coisas assim. Eu disse, eu acho que você vai precisar me conhecer de novo, né? Eu acho que Deus me fez alguém novo e você precisa me conhecer de Nova novo. criatura, né? E aí a pessoa, nossa, mas é o mesmo Márcio? Essa é a primeira coisa. Então, como assim, né? Que vai dar um choque? Não, pelo contrário, vira um testemunho de virada de vida, né? Então eu comecei a entender também que aí isso faz sentido de que nos meus treinamentos, nas palestras, nas reuniões, até em pregações, quando eu faço para algum grupo de casal, algo lá, eu comecei a entender que eu não deveria levar as minhas vitórias, senão eu vou contar, na verdade, as feridas, as cicatrizes. E aí eu rompo com essa barreira, mostro minha vulnerabilidade, mostro a virada que foi que Deus fez em mim. Aí esse está vencido. A segunda barreira é a barreira do... Não, mas aí a gente tem que entender que aqui tem pessoas de várias denominações. Exatamente. Aí você precisa ter cuidado, não dá pra gente fazer assim. Então eu tinha um projeto, até dividindo nos bastidores aqui, né, dizendo assim, olha, eu tinha um projeto de lançar um programa de desenvolvimento de líderes e gestão à luz da palavra e da fé católica. Aí eu apresentei para alguns empresários, teve até um que falou, nossa, eu quero agora e tal. Mas quando chegou na pessoa da área de RH, falou assim, não, olha, porque aqui tem isso, tem aquilo outro, isso e tal. E depois eu... entendendo um pouco o contexto, eu entendi que a denominação, ou, sei lá, a seita da qual ela participava, certamente ela criou logo uma barreira. Né? Mas eu entendi isso. Não, tudo bem. E nesse contexto, eu comentava a minha esposa, eu falei assim, amor, rapaz, sabe o que eu penso às vezes? Estou tão enojado de algumas coisas que eu vejo nesse mundo tão louco. Eu estou cansado emocionalmente dessa luta. Acho que eu vou trabalhar só como missionário. Assim, eu não sei o que Deus vai prover aí. Ele fala que os lírios do campo, os pássaros. Só eu quero ser essa pessoa aí, me ajuda, né? Eu quero. Aí ela falou assim: eu acho que não, né? Minhas orações não dizem isso. O Senhor me diz, na verdade, para você continuar. Eu digo, você é para ser minha apoiadora. E ela disse, não, é porque você acessa lugares que muitas vezes as pessoas não deixariam se já viesse com um crachá assim, sou da igreja, sou... Não, entre normalmente, né? Ora pregando, ora falando, ora treinando e deixando implícito, ora testemunhando. É que é o principal, né? E fez muito sentido. Você sabe que a primeira empresa que eu me tornei conselheiro, quando a reunião iniciou, eu tinha terminado a minha formação de conselheiro na Fundação Dom Cabral, uma grande escola de negócio, sim. mas não imaginava ser conselheiro rápido, porque eu sei que o conselheiro normalmente tem um pouco mais de cabelo grisalho, né? Eu falei assim, mas se Deus me chamar, estarei pronto. E me chamaram, né?
E aí eu vinha de uma experiência muito dolorida, assim, de um mundo um pouco mais duro organizacionalmente e tal. E eu, meu Deus, aí vai iniciar na mesa, uma mesa grande, assim. O presidente do conselho abre a pauta da reunião e fala assim, olha, só te explicando um pouco do rito. Aquela coisa de filme, assim. É, né? isso. De rito, nós temos uma pauta fixa na nossa reunião. Eu disse, o que é isso? Nós invocamos o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas decisões. Nós sempre fazemos uma oração a Deus. E que se alguma decisão nossa for tomada e não fizer bem a gente, a nossa família ou a empresa, que Deus dê um jeito de não dê certo. Aí eu, pronto, a resposta. Então encontrei que tinha mundo assim. Mas também encontrei mundos que disseram, não pode, não faça isso. Eu, tranquilo, sem problemas. Aí, claro, tem sempre aquele chamado, né? Aquela desanimado anjinho, assim, não fala, isso fala, não fala, né? Aí eu disse, quer saber? Quando eu vou lá e inicio meu treinamento, ou minha consultoria, eu vou falando, eu disse, olha, você está falando aqui que tem uma informação que, de repente, tem que ocultar do cliente. Eu disse, olha, nada tão poderoso quanto a verdade. Se você tiver medo de dizer isso, você pode estar ocultando algo, não faça isso. Coloque uma observação clara. As pessoas vão gostar da sua verdade. Coloque lá uma observação, este produto contém tal coisa, assim, tal. E essa verdade vai fazer isso aqui crescer. Na verdade, eu estou levando alguns princípios, né? Assim, que o nosso Deus é o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu vou levar algo contrário? Oculta mesmo, isso vai cair as vendas, né? Então, ora bem exposto, ora nas decisões, nas falas. Nas pequenas coisas, né? Nas pequenas coisas. Exatamente. E uma terceira barreira que eu vejo, que é exatamente quando você está naquele momento e, de fato, está claro assim, fulano é, sei lá, evangélico, fulano é católico. Como é que eu vou fazer isso? No começo eu pensava assim, não, é fácil. Eu rezo só o Pai Nosso e aí ninguém vai achar ruim, né? Uhum. Só que no fundo eu ficava assim, eu tenho mãe, né? E aí um dia eu fui conversando com um amigo, ele me pediu uma orientação, né? E ele falou assim, cara, eu estou sendo convidado a trabalhar, aí eu vou prestar serviço também para esse grupo aqui. Aí, o que você acha? A gente trabalha representando isso aqui, que é desse mundo aqui mais evangélico, daquele assim, bem difícil, que eu tenho amigos maravilhosos evangélicos, assim, mas nesse movimento aí, o que você diria? Eu falei assim, olha, se alguém hoje me chamasse para fazer um trabalho que a maior parte do tempo estão falando mal da minha mãe, eu acho que eu recusaria. E ele falou, faz sentido. Eita, que pancada que eu disse. Então, eu recusaria, não sei você, como você se sente alguém falando sobre sua mãe. Ele, faz sentido. Então, essas barreiras são encontradas, mas como a água encontra o caminho do mar, a gente acha uma maneira de chegar e levar a palavra, de levar a fé naquele ambiente. Ali, né? Tem uma história legal que São José Maria Escrivá, ele tinha um braço direito, que era o Dom Álvaro Del Portillo, que hoje ele já é servo de Deus, né? E aí, São José Maria Escrivá chegou para eles e falou, a gente tem que evangelizar e tal, a gente tá com dificuldade, vocês vão tudo para a universidade, vocês estudam lá e vocês vão evangelizar na universidade lá. E aí, eles foram, tá? E depois de uns dias, eles voltaram para São José Maria Escrivá e falaram, São José Maria, José Maria, a gente não conseguiu nada lá, tipo, nada, ninguém fala com a gente direito, ninguém conversa, tal. E José Maria olhou para eles e falou assim, tá, mas, tipo, o que eles fazem no intervalo, assim, que atrapalha tanto aí? Não, geralmente nos intervalos, eles vão fumar. Aí José Maria, pois pegue o cigarro e vá fumar com eles, poxa. Então você vai pegar o cigarro, fuma com eles, começa a conversar com eles. E aí ele assim fez e começou a evangelizar muita gente. E aí ele até brincava no final da vida que ele falava que o José Maria tinha viciado ele no cigarro, que ele fumava a vida toda depois, né? Mas é uma barreira ali que ele encontrou, uma maneira de adentrar ali no sistema, né? E encontrar um assunto ali no meio deles, né? E eu vejo que isso hoje no meio católico, o pessoal se embanana demais, assim, né? De cagar tanta regra que o cara não consegue mais conviver numa sociedade. E aí, não é o cara que eu brinco, né? Que ele vive na redoma católica. Ele é católico, casado com um católico, os filhos são católicos, só tem amigo católico. O canto dele é tudo católico, só ouve música católica, só anda em carro católico, tudo dele é católico. Mas e aí? E para além dos muros, vai fazer o quê, entendeu? Então, essa realidade, assim, da gente ir de encontro às pessoas de maneira sábia, estratégica, é muito interessante, porque muitas vezes, qual a melhor maneira, talvez, de você conversar com pessoas que estão dentro de um bar?
pedindo um copo de cerveja, sentando e conversando. Você não tem que beber 35 copos de cerveja. Você bebe aquele copo de cerveja até ficar gelado, meu amigo. Mas você adentra, você conversa, as pessoas vão se abrir, porque vão ver que você é meio que igual a elas, ainda que você não seja, né? É como a carta de Paulo lá diz, né? Para os gregos me fiz gregos, para os gentios me fiz gentis, para os fora da lei me fiz fora da lei, ainda sabendo que estava sob a lei de Cristo, né? Então essas artimanhas, assim, acho que a gente tem que ter, o que eu falo, a gente não pode ser inocente. Mas a gente tem que ter a ingenuidade, mas não ser inocente, de ser Ser enganado. sábio sem ser bobo. Exato. Ser sábio sem ser tolo, né? Vamos dizer assim. Perfeito, é isso aí. Marcos, e esse rapaz aqui, como é que surgiu? Qual é a proposta? Olha, esse livro ele surgiu de uma maneira muito especial. O livro Ressuscite Seus Sentidos, né? Ele nasceu da seguinte forma: num retiro de um movimento da Igreja Católica, criado pelo padre Eugênio Pacelli, que eu vi que já foi, né, convidado de vocês, muito especial, né? Gente aqui já. E o padre Eugênio, né, por ser inaciano, numa das experiências do retiro com o movimento Amores Letícia é aquela exortação né, falando, então reunidos ali com um grupo de casais de Nova União, estavam fazendo um retiro maravilhoso às margens de um açude ali, e aí ele fez alguns exercícios espirituais de Santo Inácio, né? E eu comecei a entender que há tempos eu não ouvia algumas coisas, eu não via algumas coisas, eu não tocava algumas coisas do jeito que eu deveria tocar. Só que o que me tocava mais era as vésperas assim, de encerrar o retiro, era um chamado a falar sobre os sentidos como porta de entrada da graça e porta de saída da graça. Como contemplar Deus na beleza da criação, como tocar verdadeiramente tocando, como ser presença presente. Eu comecei a entender assim, olha, no mundo atual, a gente precisa verdadeiramente se tocar disso. Porque num turbilhão de informações, é o streaming te chamando, é a rede social te chamando, é tudo te chamando, e a gente acaba se perdendo e se desconectando da vida real, vamos dizer assim. Isso aí precisa fazer algo com os nossos sentidos. Aí tem várias histórias legais que eu conto, de almoço que servia minha mãe terminar de comer, eu perguntar o que ela comeu, ela não lembrar. Né, assim, ou seja, no automático, comer rápido, né, assim, no automático e não perceber o que estava fazendo. E será que eu não faço isso também? Às vezes está ali dirigindo o carro e às pressas para atender um cliente, pega um hambúrguer, um negócio e come ali empurrando, 3, 4 mordidas que não senti, não me deliciei, e aí ficava sempre adiando. Vou escrever, não vou escrever, vou escrever, até que eu surgiu um tumor, né, e eu, graças a Deus, sem malignidade. Mas fiquei 7 meses sem trabalhar. E aí a minha esposa trouxe um travesseiro e falou assim, nós vamos tornar útil esse tempo de parada que Deus te deu. Eu vou colocar o travesseiro aqui nas suas pernas, escreve teu livro, põe para fora aí que nós vamos fazer. Aí ela colocou o computador e eu comecei lá. Escrevi, enviava para ela. E quando eu terminei, que enviei, ela foi a primeira pessoa que leu, virou à noite lendo, e ela se emocionou muito, ela disse, não, o mundo precisa desse livro. E aí quem criou a arte da capa foi ela. Né? Se você observar a capa, ela tem uma perspectiva diferente. É comum quando a gente pesquisa assim, ressuscitar, ressuscita, Jesus ressuscita. A imagem é sempre assim, Jesus saindo de um túmulo, aí aquela luz, alguma coisa assim e tal. Essa imagem, na verdade, você vai ver que é da perspectiva de alguém que está dentro do túmulo. Sim. Como que Jesus diz a Lázaro lá, vem para fora, né? Uhum. É como quem diz assim, vem para fora com os teus sentidos, o teu ouvir, o teu falar, o teu sentir sabor, o respirar agora vivo, né? Experienciar a vida agora verdadeiramente, vendo pelo olhar de Cristo. Quando tocar em alguém, que seja as mãos de Cristo, né? Então, como São Camilo diz, com mais coração nas mãos. Quando São Camilo diz assim, cuide dos pacientes como se cuidasse do próprio Jesus chagado descido da cruz. E eu tenho um cliente que é o Hospital São Camilo, que eles falam muito isso, né? A gente falando treinamento de experiência, a gente precisa cuidar do paciente como se tocasse Jesus chagado descido da cruz. Será que eu tocaria como eu estou tocando agora? Será que eu aplicaria a medicação olhando para o outro lado? Eu olharia com compaixão, né? E aí a provocação é essa. Só que para construir o livro, né, toda a mensagem do livro, que foi que eu caminhei. Eu vinha muito tocado pela Lectio Divina, né, por essa leitura orante da palavra. Então, assim, eu vou pesquisar, eu vou estudar, vou meditar a palavra e vou ver o que a palavra de Deus fala sobre os 5 sentidos. Então, para cada sentido tem uma leitura científica de uma linguagem bem fácil. Para qualquer pessoa, tem crianças que mandam relatos lindos desse livro. É mesmo? Adolescentes, assim, fantásticos, assim, que falam como foram tocados, como passaram a ver os pais de um jeito diferente, como passaram a ver. Tem pessoas executivas de altíssimo nível que dizem, cara,
Tem um executivo de uma empresa multinacional que ele mandou para mim, cara, eu li teu livro num voo, indo para o Paraná, São Paulo, Paraná, um voo curto, mas eu não conseguia parar de ler. E ele me prendeu e eu me senti, no começo, meio mal, porque eu estava me sentindo, poxa, como eu tenho experienciado a minha vida desconectado da vida que Deus me deu. Que revela coisas, né? E aí ele disse que, na volta, leu de novo. E aí eu fiquei tão bem, porque eu encontrei um caminho. Sim. E aí o livro ele traz como é que o sentido é formado no ser humano e qual é o potencial de cada sentido, o que a palavra de Deus fala, uma leitura orante para você meditar, uma oração de consagração de cada sentido ao Senhor. E aí você faz todo um exercício, literalmente, eu consagro a minha visão, Senhor, que tudo que entre pelo meu olhar, que entre de forma pura, e se não for puro, que eu não dê significado impuro no meu coração, que seja porta da graça no meu olhar, né? Então, que eu reconheça o sabor do alimento que o Senhor me dá, desse maná que o Senhor me dá todos os dias, né? Então, cada capítulo vai ter essa experiência. E aí, um capricho a mais, por ter, graças a Deus, um cunhado maravilhoso, que é o Ítalo Poeta, que escreveu uma música. Eu disse, Ítalo, eu queria uma música que as pessoas ouvissem a música e elas consagrassem os sentidos dela. E aí ele escreveu uma música exclusivamente para o livro, tem um QR Code no livro, que você aponta e ouve a música lá. E o Padre Eugênio, lógico, escreveu Só em Ti. O nome da música é Só em Ti. E o Padre Eugênio escreveu um pós-fácil, justamente trazendo a perspectiva dele inaciana sobre os 5 sentidos na vida cristã, na vida de como que é. Então foi bem por aí o caminho do livro. E quem tem lido fala, nossa, esse livro, inclusive para a nossa surpresa, né, como foi, ele foi lançado quase que no meio da pandemia. E aí a Ângelos, né, a editora Ângelos, me convidou para ir lançar na Expo Católica, né, lá em São Paulo, né? E aí passou uns dias, ela mandou um print para mim, Marcelo, tem um negócio para te contar. Eu disse, o que é? Seu livro está em 2º lugar mais vendido no Brasil. Olha só. Sério mesmo, sério. Você está perdendo por um livro que tem um nome meio feio aqui na capa, que é Mais Esperto que o Diabo. Era o livro do, acho que Napoleão Hill. Napoleão Hill. Aí estava em 2º lugar abaixo dela. Ela mandou o ranking da Editora Globo, o ranking da CBL. Ela foi mandando os rankings. Eu não estou acreditando. Aí começou aquela... Eu disse, meu Deus, era para escrever mesmo esse livro. As pessoas precisavam ouvir sobre isso. Né? Que legal. Muito bom. Parabéns, viu, Marcos? Muito bom mesmo essa proposta, viu? E aí tu consegue inserir alguma coisa do livro também no meio corporativo? Com certeza. Nos acompanhamentos, na com certeza. Consultoria? Olha, por exemplo, tem uma rede de restaurantes que a gente atende e lá a gente faz um trabalho voltado para a hospitalidade, né? E lá eles têm uma cultura muito forte em garantir a qualidade, né? Tá. Então eles falam assim, Márcio, a gente quer tanto isso que a gente empodera a equipe se eles perceberem que a pessoa está, sei lá, na 1ª, 2ª ou 3ª garfada e fez uma expressão de... ou então, sabe que uma pessoa cheira assim, não está legal, ou não ofertou para o outro, que às vezes quando o casal está junto e gostou muito... Sente, né? Se não tiver essa expressão, a gente prefere encostar lá e faz uma pesquisa relâmpago lá e pergunta, como que está o prato? Temperatura, sabor e tal. Mas isso requer um nível de atenção... muito alto. Constante. E constante também. Aí você captou sem eu nem dizer. Requer ressuscitar o sentido do olhar, do atender. Não estar de costas, estar lá atento. Não está no celular. Não está no celular naquela posição bovina, né? Exatamente. Então, o convite que eu faço é assim, então ressuscitem os sentidos de vocês e percebam, mesmo que a pessoa não diga nada. Treine o seu olhar para perceber as expressões. Serviu, vai à distância, dá uma olhada à distância, vê quais são as expressões. Se tem né, de longe, se o casal, a mulher ofertou para o marido para a mulher, que legal, estão ali ofertando. Então, a gente coloca lá. Então, como é que eu ressuscito o sentido? A pessoa é aplicada a vendas, né? Só uma sobremesa para compartilhar. Eu disse, que tal conhecer também a sobremesa X do nosso cardápio e ter 2. E aí você saboreia por uma perspectiva, o outro pela outra, e vocês ativam bem o paladar de vocês hoje. Aí eu utilizo os conceitos nessa relação, aí um serve ao outro, a gente coloca, e aí, qual dos dois se vocês preferiram, né? E se eu tiver a atividade de prestar atenção e ouvir verdadeiramente, na próxima vinda desse casal ao restaurante, por ser hábitos recorrentes, eu posso chegar lá assim, e hoje, vamos inverter? Hoje você vai ficar com aquela de castanha, hoje essa de, sei lá, de mel, de atendimento personalizado. Então, a pessoa tem uma sensação assim, eu sou único. Eles me veem. Exatamente. Eles me veem, eu não sou mais um cliente, né? Exato. Ressuscite a sua visão e veja vendo verdadeiramente, né? Aquela pessoa ali. É bem nesse sentido aí, de trazer no contexto. Aí eu poderia trazer assim, mas a palavra de Deus vai dizer que é pelo olho, né, se a qualidade do que você vê
diz respeito à qualidade do que tem dentro de você. É o que vai dizer a palavra de Deus, né? Que o olho é a lâmpada, né? Ele vai dizer que o olho é a lâmpada, né? Então, o que eu digo, não esteja de olho escuro. Olhe com o olhar do bem, com o olhar, né? Na relação líder e liderado, por exemplo, né? De eu entender o outro, dizer assim, ilumina o teu olhar. Não vai com o olhar de barreira já... Não, escuta não para responder. Escute o seu liderado para entender e só então, se precisar responder. É outra aplicação do resultado sentido, porque é muito comum pessoas conversarem com a outra. Se você me fez uma pergunta aqui no Atos Podcast, enquanto você pergunta, eu já estivesse maquinando a resposta, na verdade eu não estou te ouvindo. Eu estou me preparando para responder, para uma frase que marcasse, né? Não, é melhor te ouvir profundamente. O que ele realmente quer me dizer? O que o Neto, Pedro, o que essas pessoas querem? O que esse público precisa? Deixa eu ouvir verdadeiramente para entender e, se preciso, até responder. Às vezes você vai ouvir um colaborador, uma colaboradora, num desabafo, porque muitas vezes o líder é quase que um psicólogo ali. Há uma pesquisa que diz que os líderes impactam mais na saúde mental e emocional do que o terapeuta. Imagina. O terapeuta eu vejo ali uma vez por semana, 15 dias. E o líder todo dia. Todo dia. E o tom que ele fala, o ritmo que ele fala, o que tem ele gente que adoece por conta da opressão que é recebida. Sem contar que o terapeuta, líder, no final das contas, sempre é culpa sua, né? Aí é muito ruim, mano. O cara faz terapia e fica mais triste. Não, tudo é culpa minha, mano. Vamos embora. Dá pra botar a culpa em ninguém, né? Dá pra botar a culpa em ninguém. Terapeutas e terapeutas, né? Marcos, para uma pessoa que quer se tornar um consultor de empresas, né? O que é que tem que fazer? Olha, bacana. Muitas vezes eu pensava que então tem que fazer uma certificação, tem que fazer um curso e tal. Existem bons cursos, boas certificações, mas o que eu digo que o principal é você olhar quais são as dores do mercado, o que é que o mercado sente dor. Há um espaço desocupado, vamos dizer assim, ou ocupado, mas poderia ser melhor ocupado aquele espaço de solução a problemas que as organizações não têm resolvidos ou precisam recorrentemente resolver, e você pode criar um método, uma metodologia, criar isso. Método, tecnicamente, seria um caminho para superar algo, né? A palavra odós vem exatamente de caminho. Tanto que sínodo é todos no mesmo caminho, né? Um caminho levando em unidade, né? Vem de odós, né? De caminho. Então, é construir esse odós, esse caminho, embalar, mas não embalar como um produto de prateleira. Que aí é um grande pecado que muita gente comete. Não, toda empresa tem que eu dou o mesmo remédio. Não, a gente tem essa capacidade de treinar o olhar, treinar o ouvir, o perceber os sentidos, né? E entender, se o problema é esse, se eu fizer um combinado dessas soluções, aí você aproveita a sua experiência e aí você embala aquilo lá e apresenta a solução. Claro, se você fizer uma boa certificação ou uma mentoria com alguém que já fez consultoria, ele vai te ajudar em algo que é bem desafiador em consultoria, que é montar os projetos, montar os cronogramas, respeitar prazos, definir as entregas, saber precificar. Aí você vai conseguir nesse caminho. Mas, normalmente, é o que eu digo, o primeiro de tudo é ter o coração aberto e a mente disposta a ajudar o outro. Lá na DCE, né, a associação que, graças a Deus, veio aqui para o Ceará agora, teve uma apresentação no dia da minha palestra lá, eu achei muito legal. Que André Magalhães me indicou muito você. Fico muito grato mesmo. Me senti muito honrado. É lindo como eles organizam tudo. E aí, quando eu fui lá, eles foram se apresentando e os empresários falando, eu sou fulano do segmento de peças, eu sou fulano do segmento de óticas, sou fulano do tal. E teve uma pessoa que falou assim, eu sou do segmento tal, inclusive eu sou muito grato à DCE, porque tem psicólogo para cuidar das pessoas assim, tem isso e tal. Meu Deus, tem quem cuida de quem cuida. Aí ela falou assim, e quem cuida dos empresários? Né? A solidão do líder. Aí a minha esposa cutucou assim e disse, amor, eu acho que tu é terapeuta de empresário e de líder. Porque às vezes eu chego em casa e falo, amor, para ouvir isso, a pessoa me falou, eu fiquei sem saber o que dizer. Ela, reze por ele, amanhã você tem uma resposta para ele, né? Não precisa dar na hora, né? Então, às vezes a gente pode até, como consultor, ser quase que um terapeuta do empresário. Muitas vezes ele vai desabafar contigo ali. Estou enfrentando isso. E o que você vai ajudar muitas vezes, a resposta está lá. Eu sempre digo para os meus clientes assim, eu vim te ajudar a encontrar a resposta que já está aqui. Eu vim te mostrar um caminho para clarear, eu vim ser luz, eu vim ser sal.
Eu vim trazer sabor. Mateus, eu vou lá, eu sou o Sermão da Montanha lá. Eu vim ser sal e luz, né? Já existe aqui o sabor, eu vim realçar o sabor. Eu vim colocar a luz nos teus problemas para você achar onde está a solução, né? Esse aqui é o caminho do Marcos, pastor. e por vezes você pode identificar ali uma questão espiritual, às vezes, né? Sem Dentro dúvida. daquele imbróglio lá no... Sem dúvida, muitas vezes. Ou mesmo familiar que o dono da empresa vive, né? Uma realidade pessoal. Muitas né? vezes. Que acaba impactando nos negócios, né? N vezes me encontrei com esses cenários de a empresa, normalmente são empresas familiares, né? Porque existe até uma diferença entre a empresa familiar e ter a família empresária, né? A empresa familiar, ela pode ser originalmente familiar e depois contratar executivos que vão tocar. Mas tem a família que opera. E quando a família opera, e quem está à frente toma decisões baseadas mais na afetividade do que na efetividade, uma letrinha. Acaba que coloca pessoas, porque é o filho de fulano, aí são 4 irmãos, então tem que ter o filho de um. Se um for alguém da diretoria, o outro tem que subir também. Só que às vezes esse já estava pronto. E esse não estava, mas por uma questão de vamos colocar e tal, aí fica uma área chave da empresa na mão de alguém que não sabe operar. Então eu dei um trabalho a alguém que tinha talento e vai me multiplicar os talentos. Eu vou dar alguém que vai cavar, vai enterrar o talento e vai devolver. Com medo eu te devolver, igual que eu te dei. Aí eu digo, é o início do fim aí, né? Aí é o início do fim. Eu digo, precisa ter muito zelo com o negócio de que... Por isso que eu digo que a atividade de liderança, de gestão nas organizações, a gente olhando bem a fundo, pensa sempre assim, imagina uma árvore. As raízes são os dons. Nós não vemos essa mesa que está repleta de dons. Dons já infusos ali que no batismo nós recebemos. Tá lá, a sabedoria está lá, a fortaleza está lá. Só que assim como os aplicativos do celular, que a gente passa telas e telas, mas a gente usa 6, 7, às vezes 10 aplicativos de 50, de 150. Então imagine que esses aplicativos são os teus dons. E você usa um ou outro às vezes. Às vezes. E aí, mas eu poderia usar todos os dons. E quanto mais eu uso os dons, essa árvore ela vai saindo debaixo da terra, e ela vai aparecendo, ela fica frondosa e começa a dar frutos. Os frutos do Espírito. E começa a aparecer a alegria. Começa a aparecer os frutos do Espírito lá dentro daquele local. Então, começa a usar, vou tomar uma decisão com sabedoria. Tomei. Agora, eu já afasto a possibilidade de ter uma tristeza depois de um desarranjo familiar. Porque agora eu estou cultivando aqueles dons que ninguém vê, mas eu estou cultivando e os frutos aparecem. Só que o solo por onde eu caminho é um caminho virtuoso. As virtudes. Que o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer a perseguir continuamente o que é bom, do bem, agradável. A palavra de Deus vai nos dizer sobre isso. Em Filipenses vai dizer que você possa... Tudo aquilo que é bom, agradável, que é bom, isso ocupa o teu cérebro, né? E também a palavra vai dizer que a boca vai falar do que está cheio o coração. Se o meu coração estiver cheio de sabedoria, discernimento, fortaleza... Eu não vou, na minha oração, eu não vou dizer, Senhor, me dá paciência, porque se me der fortaleza, eu bato aqui nesse pessoal todinho, né? Eu vou saber até o que pedir a Deus, né? Eu meditava hoje na Lexio Divina dessa manhã, aquela passagem onde diz assim, Mateus 7 diz assim, pedir, né? Bater, que vai dar e tal. Só que eu fico pensando, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, né? E saber o que a gente está precisando, que Deus sabe. Ele sabe o que está precisando, mas ele também não chega a dar uma voadora na porta. Ei, tá aqui, você pediu, tá aqui, né? Aí eu vou pedir insistentemente, e se for bom, agradável, eu digo, Deus, essa tem sido a nossa principal oração lá em casa. Deus, se for da tua vontade, abre as portas. Se não for, fecha as frestas, me esconde, me protege, me segura na minha mão para atravessar a rua tão complicada desse mundo. E se eu começar a me perder no caminho, segura firme, como minha mãe e meu pai seguraria minha mão na travessia de uma grande avenida. Não solta a minha mão. Né? Aí você vai para uma reunião, muda tudo. Né? Eu subo uma escada aqui para gravar aqui, eu digo, Senhor, que eu fale o que os espectadores do Atos Podcast precisam ouvir, e não o que o Marcos Carvalho quer dizer. Essa é uma oração que tem muita força. A gente está sempre sob a providência divina. Exatamente. Exatamente. Marcos, vamos falar um pouquinho agora de liderança. Um líder, ele pode ser formado ou ele já nasce pronto? Legal. A liderança é uma habilidade. E por ser uma habilidade, ela pode ser treinada. Né? Então ela pode ser aprendida. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Aí você vai dizer, mas qualquer um. Eu tenho uma moça que eu mentorei por um tempo, ela foi minha colaboradora, e essa para mim foi emblemático, assim. Eu percebi algo muito especial nela, um senso de responsabilidade,
ela era muito respeitosa nas relações, então os pares respeitavam muito. Ela tinha uma postura muito boa, ética, continuamente aprendia. Disse, rapaz, se eu desenvolver essa pessoa aqui em liderança, ela vai ser minha sucessora. E não existe sucesso sem sucessão. Isso é uma coisa que precisa lembrar muito. Não existe sucesso sem sucessão. Nossa igreja ela é o que é por conta disso. Nós sabemos, é muito bem exercida essa... Teve uns capenga aí no meio do caminho, né, Pedro? Mas depois desenrolaram. Nossa Senhora Exaltada dos Nossos desenrolou, né? É, o Espírito Santo sustentou. Até os capenga não conseguiram fazer muita coisa, não. Então, nesse caminho, eu olhava e cheguei para ela e falei assim, olha, posso fazer um trabalho de mentoria com você para te tornar uma líder? E ela falou, não tenho condições. Eu nunca sentei de cadeira de faculdade. Eu disse, mas eu não estou falando de faculdade. Eu estou falando de exercer liderança. Ela, não dá. Tá. Eu comecei a dar atividades para ela. E eu comecei a delegar atividades. E eu disse para ela assim, olha, quando eu delego atividades, eu tenho um conceito que tem essas facções aí, né? CV, GDE e tal. Se eu tenho uma facção do bem, ela qual é? Ela é DCC. Ela qual é? Delegue, confie e confira. Então, eu vou te delegar uma atividade, vou confiar que você vai fazer e vou conferir, tá? Não é porque eu não confio em você, não. Eu vou conferir porque eu tenho uma responsabilidade. Aí, quem é mais maduro, eu dou atividades mais complexas. Confio mais, confiro menos. Quem é menos maduro, mediano ali, aí eu dou uma atividade de médio porte, confio um pouco menos, mas confiro também ainda. Muito maduro, e maturidade não é idade, né? É senso de responsabilidade, autodisciplina, né? São outros conceitos, não é a idade, a maturidade aqui. Quem é muito maduro profissionalmente, como você, né? Eu dizendo assim, eu vou dar atividades complexas, vou confiar tanto que eu vou conferir menos. Como é que tá o nível do Matheus aí? Alto DCC? Alto DCC. E aí a gente foi fazendo um trabalho com ela, eu lembro que Fernanda, no nome dela, eu vou falar que é uma coisa muito boa. E aí Fernanda falava, sempre ela era da região do Apodi, ela falava de Iteza, né? Menino, olha, menino. Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Ela dizia assim, olha, Márcio, você quer um picolézinho de goiaba feito no leite, bem cremosinho? Aí eu falava, quero. Ela, olha, menino, tá aqui. Ela, Márcio, eu falo assim e tal. E aí eu dei um projeto para ela fazer, um estudo de uma área, né, de geográfica e tal, grande. Eu era executivo da Honda. Ela montou o projeto, ela disse, agora eu quero no PowerPoint. Aí ela montou todo um caderno muito bem pensado, né? Aí ela bateu lá, seu Márcio, eu não sei PowerPoint. Aí eu disse assim, sério, Fernando, sério? Quem te ensinou a andar? Aí ela, como assim? Eu disse, não, eu queria saber quem te ensinou e como te ensinou a andar. Ela, certamente foi mamãe. Aí como é a sua mãe? É Fátima. Eu disse, excelente nome para uma mãe. Vai lá, perguntando como é que é. Ela disse, não, com certeza eu caí muito, levantei muito. Eu disse, pô, vai lá no YouTube, vai lá pesquisar. Diga, se ficar feio, eu te ajudo. Mas eu quero ver primeiro a tua boa vontade de você aprender. Aí ela fez. Claro, ficou lindo de primeira? Não. Aí eu fui ensinar ela como é que ficava mais bacana. Diminui os textos, deixa mais imagens, pouco texto para ficar impactante e tal. Agora apresenta. Ela foi fazendo. Nossa, eu estou encantado você apresentando. Porque ela tinha muita propriedade, porque foi ela que fez. Sim. Aí ela disse, eu disse, os japoneses chegam a tal horário, é você que vai apresentar. E ela, que eram os presidentes da Honda, as pessoas que vinham, né? Ela disse, não posso, pode? Você fez ótimo para mim aqui agora. E ela foi fazer. E apresentou, foi encantador. Organizou o evento de uma maneira brilhante e tal. Conduziu tudo muito bem. Aí eu comecei a dividir a área, né? De como é que é isso. Eu vou te guiar a coordenação de uma área e tal. Ela, nossa, como assim? Eu não faço faculdade. Eu não preciso da sua faculdade. Faculdade é uma certificação. Eu quero as suas qualificações. Eu gosto da sua qualificação. E aí eu montei um programa que chamava Rotas da Liderança. Foi o meu primeiro PDL. Que aí hoje eu vivo disso. Veja como a gente ajuda o outro. PDL, Programa de Desenvolvimento de Líderes. Certo. E aí hoje a minha consultoria, um dos principais produtos é montar universidades corporativas e desenvolver líderes. Justamente porque é uma habilidade. Agora, Márcio, você vai me perguntar, nasce líder? Aí eu preciso ser sincero. Há competências que, quando você tem delas, dadas por Deus, é uma capacidade de uma comunicação fluida, mais desenvolto, de repente... Ajuda, né? Ajuda muito, ajuda bastante, mas não é impeditivo. Não Essa é moça, determinante, né? Não é determinante. Essa moça, se você falasse, isso nunca vai ser. Hoje, ela é a gestora de um dos maiores grupos de concessionária da nossa região. Olha só. Concessionárias de marcas famosíssimas, Honda, Nissan, GAC, enfim, gigante.
faz um excelente trabalho, eu acompanho, eu vibro, mando pra ela, nossa. Legal. Eu digo a ela que eu disse, olha, Fernanda, até hoje eu ando com a plaquinha assim, eu já sabia, né? Ela acaba ali. E isso é muito gratificante, né? Você contribuir para esse crescimento. Agora, assim, quais seriam as principais características de um líder? De um líder, aquelas que sem as quais não dá para você, Se não tem que desenvolver. Exatamente. A primeira delas eu demorei a entender. Um senso muito grande de vulnerabilidade. Ser vulnerável, não querer ser herói, querer fazer tudo sozinho. Demonstre sua vulnerabilidade. Gente, tem um trabalho a ser feito. Parte eu não sei, mas eu acredito que aqui na equipe tem alguém que sabe. Esse é um exemplo de vulnerabilidade. Ter coragem de ser vulnerável. Eu digo que eu admiro muito o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é um herói que ele veste a roupa de herói, mas quando ele está fora da roupa do herói, ele sofre por amor, ele tem problema no trabalho, ele perde um parente, o tio, ele vive o luto. Ele é humano. Um líder precisa ser um humano. E por que essa característica é importante? Eu vou dizer por quê. Porque se eu me acho muito acima dos outros, autossuficiente, eu vou ter muita dificuldade, primeiro, de delegar, porque eu acho que só eu sei fazer tão bem feito. Ou vou delegar, mas vou delegar soltando, assim. Sabe quando a gente dá o controle da vida para Deus e diz assim, toma, Deus, o controle da minha vida. Aí diz, não, mas só essa vezinha deixa eu cuidar, né? Muitos líderes fazem isso. Dizem, não, eu vou lhe empoderar, você vai tá aqui, faça essa atividade. Mas ele, não, deixa que essa mesma faça que é pro fulano de tal. Tem que sair bem feito. Como quem disse, você não é capaz de fazer isso. Ter essa humildade assim, não, eu posso também desenvolver outras pessoas. Aí, sendo humilde, aí eu iria para a próxima característica, ter a abertura para ensinar o que sabe. E aí é saber ter a abertura de distribuir o que Deus te deu, que te deu a oportunidade de adquirir. Porque se você não compartilha o sabor do saber, só sabe o verdadeiro sabor do saber quem saboreia na prática. Olha que interessante isso, né? E aí, se eu não colocar isso em prática para que os outros vejam e aprendam, eu não formo sucessores. Por isso, eu também não vou ter sucesso maior. Então, eu tenho que ter a abertura, humildade, ter a abertura para ensinar os outros, e entender por que Deus nos fez com 2 ouvidos e só uma boca. Deus olhou para a nossa cabeça e disse 2 olhos, 2 furos no nariz, centenas de milhares de pesos, para uns menos, outros mais. Né? Quando chegou na boca... Para mim, bem menos. Quando ele chegou aqui no ouvido, ele falou assim, olha, esse sentido da audição, eu vou dar 2, eu vou colocar tipo uma antena parabólica para capturar bem. Aí chegou na boca, não, boca é só uma, boca é só uma. Eles, língua, tá doido, só uma. Que a língua tem poder sobre a vida e a morte, eu vou dar só uma. Aí eu acho que ele olhou e falou assim, que ele se reuniu com o Espírito Santo, ele se reuniu com ele mesmo, ele disse, vamos colocar um cercadinho, dar uns 32 dentes aí para ver se a gente segura essa língua e ver se a pessoa ouve mais e fala menos, né? Então, ali Deus me dizia também que uma característica de um bom líder é ser um bom ouvinte, ouvir o outro. E não ouvir para responder, mas ouvir para entender. E só então, se precisar, até responder. Até falar, até dar uma direção. Né? Entendi. Então, essa é uma outra característica, ter a capacidade de ouvir. Que a gente às vezes pensa que ser um bom líder é alguém que sabe dar orientação. Fala, dá resposta. Não. Ser um bom líder é quem sabe fazer as perguntas certas. Então, né? seriam essas 3. Para mim, são as fundamentais. Vulnerabilidade, abertura para ensinar o que sabe, e ter a capacidade de você ouvir o outro. Eu acho que se juntar tudo dá a virtude da humildade aí, né? A virtude da humildade. E aí vai ter instrumentos. O arrogante não consegue ser líder. Ele pode até conseguir exercer o cargo. Isso. Porque alguém conseguiu, ele foi influente numa comunicação, mas vê uma coisa que é um detalhe. Autoridade. Ele não vai conseguir. A autoridade ele não vai ter. Perante os outros. Ou vai ser fugaz. Ou então vai acontecer, sabe o quê? Ele vai até conseguir, vai ficar um tempo longo, mas ele vai deixar tantas marcas ruins pelo caminho que quando falarem sobre ele, nunca falarão sobre liderança, falarão sobre chefia. Sobre algo duro, hard, complicado. Nossa, foi muito pesado. Nossa, adoeci com aquela pessoa. Mais de 68% das demissões, quando é um pedido do colaborador, quando perguntado nas entrevistas de desligamento, isso é um dado real, ele pergunta, se a empresa te chamasse para trabalhar de novo, você viria? Muitas pessoas dizem, viria se não fosse com esse líder. Então, ele pede demissão, é da liderança, não é da empresa, da instituição, das rotinas, dos hábitos, é daquele líder que está sendo pedido o desligamento. Então, e para mim parece ser muito claro. Agora, se para adicionar seria a capacidade de
descentralizar, de delegar, né? De saber delegar, que é a tal do DCC lá, né? Sim. Delegar, confiar e conferir. Então, se eu tenho essa humildade, se eu tenho uma capacidade boa de ensinar o que eu sei, se eu tenho essa capacidade de fazer, de ouvir, e delego bem as atividades, aí o que eu incluo no delegar? Saber dar ritmo, né? Saber direcionar as pessoas, eu digo que você tem muitas chances de ter muito sucesso como liderança, como um líder, né? Realmente vai ser mais fácil para você. Sim. Se você tiver com os ouvidos abertos, que ouça, né? Assim, colocar os dons do Espírito Santo para trabalhar, ativar. Imagine que são aplicativos que ficam ali desativados. Às vezes eu poderia ter o dom da paciência, o dom da sabedoria, o dom do discernimento, e começar a aparecer alguns frutos, assim, eu ser mais paciente, eu entender um pouco mais as coisas que estão acontecendo antes de tomar uma decisão. Eu posso mergulhar na palavra e aprender muito. Senso de justiça, né? Às vezes é a virtude da justiça. O Daniel, né? Eu acho muito bacana a história de Daniel. Tem uma história de Susana no livro de Daniel. Susana é uma mulher que ela é acusada de algo muito grave, como se ela tivesse traído ali o esposo num jardim. Sim. E aí Daniel chega e diz, então quem está acusando são essas pessoas. Então separa os dois, eu quero ouvir um e depois o outro. E um contradiz o outro, né? Assim como Salomão, quando vai decidir se uma mulher diz assim, filho é meu, então eu cortar a cabeça dessa. Não, então não faça isso não, dê para ela. Não, então você é a verdadeira mãe, que não quer que ele morra, né? Então ter essa capacidade de colocar esses dons e deixar Deus liderar contigo. Eu fiz esse PDL agora lá em Vitória, esse programa de desenvolvimento de líderes em Vitória, na comunidade Água Viva, e eu relatei, compartilhando com a minha esposa, eu converso muito com ela, eu disse para ela, amor, hoje eu tive uma sensação, que foi o primeiro programa de líderes realmente todo imerso na palavra. Eu disse, eu tive em vários momentos a sensação como se o Espírito Santo me dissesse assim, hoje você é apenas uma caixa de som. Eu disse, como assim? Está saindo de você, mas não é você que está falando. Né? É um outro equipamento. Você liga o computador, você liga uma TV, liga numa caixa de som, o som sai ali, mas não foi aquele objeto que produziu aquele som. Então, também, como líder, muitas vezes assim, Senhor, que eu seja caixa de som. Me usa nesse ambiente aqui. Me coloca palavras que eu devo dizer e esconde as palavras que eu não devo dizer. Me protege, que a minha língua é perigosa. Né? Então, essas orações contínuas me ajudam muito no exercício de liderar. Né? Sem dúvida alguma, sem dúvida. É isso, então. Liderança está aí para todo mundo, mas nem todo mundo acaba sendo líder, né? Sim, né? Sim. Ou por escolha pessoal, ou porque realmente acha que não tem as qualidades e não quer desenvolver, né, Marcos? Eu vou voltar lá no Homem-Aranha. Tem um trecho do filme do Homem-Aranha que ele senta com o tio Ben, aí o tio Ben vira para ele e fala assim... como que é o nome dele? Peter Parker. Peter, né? Você precisa entender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você sabe que essa geração mais recente, muitos dizem não querer exercer liderança, mas por quê? Muitas vezes tem vários motivos. Alguns deles são, eu olho para a geração anterior, adoecida, burnout, tal, estressada. Aí eu digo, eu vou querer isso aí para mim? Não. Ou, meu Deus, eu quero ter qualidade de vida, eu quero trabalhar não para pagar boletos, mas para, com esse fruto do meu trabalho, viver algumas experiências aqui. Só que alguns exageram. Aí abandonam o senso de responsabilidade que poderiam fazer na vida deles. Mal percebem que chegaram até ali pela força de muitos líderes, da mãe, do pai, do avó, da professora, do diretor da escola. Não, às vezes as pessoas não enxergam, precisam ressuscitar os sentidos e perceberem isso. Né? Então, nem todo mundo exerce liderança porque não se percebe, não quer assumir a responsabilidade ou porque tem medo de, com essa responsabilidade, perder algumas coisas. Só que eu aprendi com o Marco Fabossi, que é o autor do livro Fator Confiança, que ele diz o seguinte, eu não devo me perguntar por que é bom eu ser líder. Eu devo me perguntar assim, o que as pessoas ganharão por eu ser líder? Porque Jesus nos ensinou que quem quiser ser maior, que venha servir, e não ser servido. Sim. Então, liderança também é um ato de servir. Né? Sem dúvida. De ser servidor. Me permita ler uma... Pois não, fica à vontade. Na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, na primeira tem carta esse conceito de Pedro, do líder servidor, né? Ele diz, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 a 3, vai dizer assim, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Então, se eu lidero um grupo, tem um rebanho de Deus que está sob os seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer,
Não façam isso por ganância, mas pelo desejo de servir. Está escrito. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer como líder é ser exemplo. Sem Exatamente dúvida. como a palavra está trazendo. Né? Exercer essa liderança pelo exemplo. E servir. E não querer ser servido. Essa que é a grande mensagem. Perfeito. Marcos, muito obrigado, viu? Nossa, Foi bom demais. A gratidão é toda minha. A gente poderia conversar ainda bastante aqui sobre liderança, que é um universo grande aí, né, para a gente conversar. Sem dúvida. Mas vamos ver se a gente desenvolve algum trabalho junto, né? Vamos sim. Estamos aí, estamos abertos. Vamos a gente ecoar isso aqui. aí. Deus nos permitiu. Vamos levar para mais gente. Deus Deus abençoe, quiser. vai acontecer. Vamos sim. Gente, aqui na câmera aqui do meio, né, diretor? Deixa o like aí. Marcos, muito obrigado. Viu? Obrigado Se de você coração. Marcos, quem quiser adquirir o livro, como é que faz? Esse livro está disponível na Amazon, está disponível na Livraria Leitura, se você é de Fortaleza, está na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar, por exemplo, está lá. Mas tem na Amazon, você vai lá acessar. No próprio site da Ângelos Editora, você pode adquirir direto lá. Bacana. Muito bom. Beleza. Mensagem final que você quer deixar aí para Olha. quem está te assistindo? Mensagem final, vou te dizer o seguinte: seja sal e luz. Né? Dê mais sabor para a vida das pessoas. Ilumine o caminho das pessoas que Deus te confiou. Seja alguém que você lidera ou alguém que é próximo a você. Ser sal e luz é um chamado que a gente não pode recusar. Né? E quando eu digo ser sal e luz, se eu sou sal, eu gero sede em você, eu preservo você, porque o sal também preserva, e luz vai iluminar no meio dessa escuridão. O mundo está tão escuro, está tão complexo, que precisa de mais pessoas sendo luz. Nem que seja uma velhinha, mas que eu seja luz, eu não seja motivo de escuridão para ninguém. Né? Show. É isso aí. A gente tem que liderar pelo menos a nossa casa, né? Pelo menos a nossa própria vida, né? Exatamente. Se bem que a casa que lidera é a mulher, né, É Pedro? a mulher. Eu nem tento. Nem ouso mudar, né? Gente, valeu. Obrigado pela audiência. Deixa o like aí, Pedro. E até a próxima, pessoal. Se inscreve no canal. Valeu. Perfeito, valeu.